Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E sindicalistas realizaram uma reunião na Central Única dos Trabalhadores para avaliar o movimento unificado dos servidores estaduais. Eu conversei com o presidente do Sindipol, Josimar Melo. Josimar, terça-feira passada teve uma plenária lá na Central Única dos Trabalhadores que deliberou algumas questões em relação ao movimento unificado dos servidores públicos estaduais. O que foi deliberado lá? Após a aprovação, da lei que estipula os 5% do IPCA dos servidores, no qual os servidores não aceitaram, mas mesmo assim o governo insistiu, e passou a aprovação lá na Assembleia. Lamentavelmente, o governo usou da autoridade dele, do relacionamento que ele tem com a Assembleia, o consórcio que existe, Então, ele aprovou a lei do IPCA 5% dividido para os servidores públicos. E para a educação, com a questão da verba específica do Fundeb, 7% dividido também em 3 vezes. E nós fizemos uma reunião na plenária, a liderança e pessoal da base dos servidores, fizemos uma plenária no dia 8, lá na Central Única dos Trabalhadores, e nós fizemos uma avaliação, que devemos melhorar, para se preparar para o enfrentamento com esse governo, de forma mais organizada, mais unificada. Então, como estratégia disso, nós estamos fazendo um seminário, para a gente tratar do Estado que queremos, e o Estado com relação à finança do ativo e do passivo do Estado. Vamos fazer a discussão também da previdência pública dos servidores públicos, Vamos fazer a dívida do Estado, essa dívida impagável, que nós não somos responsáveis por esse endividamento do Estado. Então, como estratégia, como organização já, para esse ano, a questão de a gente construir esse seminário. E também a gente vai tratar de outros assuntos, como na educação, na saúde e na segurança. A gente vai mostrar a dificuldade dos servidores que trabalham com a população, que os servidores querem prestar um serviço público de qualidade e gratuito, mas o governo não dá condições para isso. Desmotiva ele, no caso empurrando esse 5% dividido, e também não dá condições do funcionário público prestar um bom serviço à população. Então esse seminário é uma iniciativa dos servidores públicos, do Movimento Unificado, para preparar melhor para o enfrentamento com esse governo. Veja agora a entrevista com Samuel Ferreira. Ele é membro do Comitê Alagoas do Plebiscito da Constituinte e esteve lá em Minas Gerais no evento nacional dos comitês do plebiscito. A gente participamos do evento, várias delegações no Brasil todo, Foram 2 dias de eventos. Um foi o Encontro Nacional Popular pela Constituinte, que faz 1 ano da campanha da Constituinte. Nós fizemos a campanha do plebiscito popular, onde arrecadamos quase 8 milhões de votos, perguntando ao povo se querem uma Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, E desse um ano de campanha, nós nos reunimos lá em Belo Horizonte, com mais de 600 pessoas que estiveram presentes, entidades, movimentos sociais, da juventude, populares da terra, os sindicais. Nós fizemos a tarefa, para qual o caminho que a gente pretende daqui para frente, casar as lutas sociais de cada entidade com a Constituinte, porque a gente está vendo, está evidente agora, que há uma crise das instituições políticas, e então é necessário que a gente possa casar essas lutas com a Constituinte, que a gente vê isso. Então, no primeiro dia a gente fizemos esse debate, o primeiro dia foi a conjuntura e no segundo dia os trabalhos em grupo, onde foi necessária a retomada dos comitês, porque foi a partir daí que surgiram os votos,
né, de cada comitê e as discussões locais, né, e outras atividades que a gente possa realizar daqui para frente. No segundo dia foi a Frente Brasil Popular, né? Houve mais entidades presentes, de vários movimentos, né? Mais de quase 2.500 pessoas estiveram presentes, em frente à ofensiva da direita, né? Do golpe que está sendo colocado agora, e nada mais nada menos que a discussão é como é que a gente pode conduzir daqui para frente. As discussões foi principalmente mais evidentes, que foram duas, a questão da reforma política e a questão do ajuste fiscal, né? Nós lutamos para que é necessário, em relação ao ajuste fiscal, abaixo o plano Renan Levi, que agora é o Renan, a questão da Agenda Brasil, né, que agora é a dobradinha, e a questão da reforma política é necessário uma constituinte dar voz ao povo para fazer a reforma política. O presidente do Sindusmesal, Jadson Alves, falou sobre a situação crítica e caótica que está acontecendo lá no HGE. Quais são os erros que o governo está cometendo novamente, né? Da mesma forma que o governo anterior cometeu em relação à questão da situação do HGE? Bom, o principal erro que esse governo repete do governo anterior, Teotônio Vilela, 2 gestões, é insistir no não investimento de recursos dentro do HGE. O que seria isso? A questão da manutenção de equipamentos, a questão da manutenção de elevadores, por exemplo, que hoje o hospital conta com 5 elevadores e nenhum funciona. E são questões que do dia a dia poderiam ser resolvidas sem muita complicação e dentro de um orçamento mínimo. Algumas informações são trazidas para a gente, porque a direção blinda o que é divulgado, quando é questionado pelos representantes sindicais, são desculpas meramente vagas, que é uma nota que está atrasada, um fornecedor que não recebeu, coisas que não fazem muito sentido quando a gente vê a prática da coisa. A secretária de saúde ontem estava no hospital com alguns assessores, andou pelos corredores, mas não apontou na direção de uma solução para os problemas. Recentemente o tomógrafo teve um problema onde não pôde funcionar por alguns dias, né, devido a um incidente de um paciente que colocou secreção, se não me engano foi um vômito com sangue, e acabou molhando uma parte do equipamento, que é muito sensível. Mas houve uma demora enorme, de mais de 3 dias, até alguém chegar, o técnico chegar para poder fazer o conserto de um único tomógrafo, que é o único que funciona dentro do HGE, e tem um atendimento de 24 horas de funcionamento. Numa demanda de mais de 300 pacientes por dia, onde a grande maioria que entra no hospital são pacientes com problemas de AVC e traumatismo craniano, torácico e abdominal também, onde necessita de um atendimento de primeira linha. E no momento que esse aparelho tem esse problema, cria-se uma dificuldade enorme para a questão dos diagnósticos. Não significa que o paciente possa ter uma complicação de saúde pela falta do exame, mas é necessário equipamentos como esses que estejam funcionando bem e que a manutenção seja prévia, não seja demorada, porque passou de 24 horas, acumula uma quantidade enorme de pacientes. A saída que o governo acha é colocar em funcionamento o pagamento do serviço nos hospitais privados. Isso é tirar dinheiro público de uma instituição pública e jogar para o setor privado. É uma questão emergencial? É. Mas se cada emergência dessa for contabilizada, no final o montante vai mostrar que há um dinheiro que existe e que pode ser revertido para dentro da instituição pública, para oferecer uma qualidade melhor. Recentemente houve denúncias de questão de medicamentos. É verdade que está havendo esse problema na distribuição dos medicamentos. Até agora ninguém se pronunciou explicando por que não está sendo distribuído para os postos do município e os postos do estado, né? E alguns medicamentos também têm a ver com atendimento nos hospitais e que acabam faltando. E essa falta pode ocasionar um prejuízo enorme para a população que depende.
E a equipe do programa Eu Quero Ver esteve lá na sede do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Alagoas. Nós conversamos com a presidente do sindicato, Consuelo Correia, ela que acabou de ser reeleita para a gestão 2015-2018. Ela falou sobre os desafios que o sindicato enfrentará a partir de agora e fez um balanço da última greve dos servidores estaduais. Vamos falar da greve que acabou recentemente, greve dos servidores da educação estadual. Vocês conseguiram 7%, mesmo com dinheiro vindo do Fundeb. Qual é a avaliação do Sinteal em relação a essa última greve? Olha, a avaliação do Sinteal é que a nossa greve foi positiva. A nossa greve foi positiva, tendo em vista que nós saímos de 0% e chegamos aos 7%. Entretanto, não era o percentual de reajuste que nós queríamos. Na verdade, o governo empurrou de goela abaixo, 7%. Diante das dificuldades, a categoria avaliou que deveríamos recuar neste momento para outras conquistas e assim deliberamos, juntamente com a base, para que nós dessemos uma trégua, porém não paramos a luta, terminamos uma batalha, mas a categoria está mobilizada. Dia 23 já temos uma assembleia marcada para que nós possamos avaliar uma audiência que teve no dia da assembleia à tarde mesmo. Nós já tivemos uma audiência com o secretário Luciano Barbosa e pontos dessa audiência, o que nós dialogamos lá? Pontos de pauta que já tinha sido aprovada junto ao governo, com esta entidade, e lá definimos que uma comissão fosse constituída e dentro de um prazo de 60 dias nós pudéssemos ir construindo uma comissão para reformular os planos de cargos e carreira, ver a questão da reserva técnica. Então, nesses 60 dias, a gente vai ter um prazo para estar construindo, avaliando, monitorando pontos da pauta e se essas ações já foram efetivadas. Porque a categoria, como eu disse, ela não saiu satisfeita, nós não saímos satisfeitas dessa greve. Tem uma ação judicial também que nos puniria muito mais se a gente nos mantivéssemos em greve. Então, recuamos, mas não vamos deixar de fazer a luta, porque deixamos de acreditar no governo, mas na nossa luta não. Os companheiros, assim, muito aguerridos na luta, estão firmes para qualquer retomada, para que a gente dê continuidade às conquistas da classe trabalhadora. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os mais de 23 mil filiados do Sinteal nessa nova gestão. A gente só tem a agradecer aos companheiros e companheiras que acreditam no nosso compromisso com todos e todas, o compromisso com este sindicato, os companheiros que direto ou indiretamente contribuíram, os nossos funcionários, a base, os sindicatos irmãos, a CUT, os aposentados, que foram pessoas fundamentais também nesse processo, porque entendem a compreensão da luta e, assim, estão todos de parabéns, porque se a categoria nos reelegeu, porque sabe da importância da participação dela nas decisões que nós tomamos enquanto sindicato, porque o sindicato não é apenas a diretoria que foi eleita, e sim todos os associados participando e definindo os rumos da classe trabalhadora. Então, a sociedade como um todo, não ganha só a classe trabalhadora, como toda a sociedade, porque a educação, ela não diz respeito a apenas nós, trabalhadores e trabalhadoras, mas sim também os usuários. E este sindicato, ele não é um sindicato corporativista que defende apenas a sua corporação. Ele está na luta mais gerais da sociedade, ele está aí buscando a melhor qualidade do ensino para o filho da classe trabalhadora. E veja agora a nossa dica no quadro Eu Quero Ver Cultura. Filmes produzidos com orçamento reduzido, ajuda de amigos e principalmente muita força de vontade.
Esses são os filmes que estarão sendo exibidos na Mostra Marginal, Mostra Alagoana de Cinema Alternativo, nos próximos dias 18 e 25 de setembro. Esta é a segunda edição do evento, produzido pelo coletivo Sirva-se e encabeçado por Bárbara Pacheco e Luiz Buzuco. E o quadro Eu Quero Ver Cultura desta semana vai falar sobre cinema alternativo e as produções que estão sendo realizadas aqui no estado de Alagoas. E eu recebo aqui Bárbara Pacheco, ela que é uma das produtoras da Mostra Marginal. Bárbara, muito obrigado pela presença. Cinema alternativo, mas os filmes, eles têm uma série de formatos e gêneros diferentes. Os filmes são chamados alternativos porque é uma alternativa ao que é produzido no estado. Mas, assim, a gente tem filmes de vários gêneros. Chegaram na seleção da Marginal, a gente chegou a ter filmes de comédia, de drama, suspense. Só que o gênero que mais chega a gente é o gênero de horror. São os filmes trashes, que tem muita produção no estado. Mas na Marginal a gente tentou selecionar esses filmes de uma maneira variada. E o que vocês vão encontrar lá, o que o público vai encontrar lá, são diversos gêneros de filmes. E aqui em Alagoas tem sido produzido uma série de filmes nessa linha, né? Tem sim, a gente recebeu uma grande produção, assim, para poder selecionar. E são os filmes produzidos de 2013 para cá, que foi quando aconteceu a primeira mostra Marginal. E aí, dentre esses filmes, tem o documentário Marginal, que retrata um pouco qual é a proposta da Marginal e quais são os filmes que geralmente a Marginal exibe. E este ano a mostra vai acontecer lá no Arte Pajuçara, né? O fluxo de pessoas é muito maior lá, né? Qual a expectativa de vocês? São 2 dias primeiro, né? Na primeira mostra foi só um dia, agora são 2 dias, dia 18 e 25, 2 sextas seguidas, e eu acho que a gente vai receber mais gente, tanto pela capacidade da sala de cinema, também por ser dessa vez em um cinema, né, que o Cine Arte Paju apoiou a nossa proposta, Cine Imediato, e acho que vai vir mais gente por causa disso, assim, e a gente, como tem uma programação dividida em 2 dias, acaba dividindo o público, assim, tendo mais público nos dias. E a gente conversava antes em relação à importância dessa mostra para desburocratizar, né, o cinema. Isso. São filmes assim que não tem nenhum protocolo do cinema que geralmente, da equipe de cinema que geralmente a gente vê, não tem nenhuma burocracia. São filmes onde os realizadores juntam amigos e querem fazer um filme, e aí pegam equipamentos emprestados ou equipamentos acessíveis. E esses filmes são produzidos sem burocracia, sem uma definição de equipe, sem patrocínio, completamente independentes, sem ajuda do governo, sem edital. Então são filmes que não carregam essa preocupação do cinemão, de ter esses protótipos definidos do cinemão. São filmes completamente movidos pela ideia do faça você mesmo. Com os recursos que você tem, você usa esses recursos e sai um resultado o melhor possível que você pode fazer com aquilo que você tem. E o fato das produções não ter dinheiro não significa dizer que os filmes sejam mal feitos. Não quer dizer que os filmes sejam mal feitos. São filmes assim, inclusive tem um filme que é o único longa da mostra, que é o Zona Trash. É um filme de terror, mas ele tem muita comédia também. Então, é um filme assim muito bem produzido, sabe? Um filme que tem uma maquiagem impecável, uma maquiagem de terror, que é muito mais difícil do que uma maquiagem normal. É uma maquiagem impecável do filme, uma produção muito grande, que mobilizou muita gente de Olho d'Água das Flores. É uma baita produção, muito bem produzido e acho que o público vai gostar muito desse filme. E fala um pouco do documentário Marginal, que será exibido também na mostra.
Olha, o Marginal, ele é um mini documentário, assim, ele tem 18 minutos, pouco mais de 18 minutos. E ele é um documentário que a gente surgiu junto com o projeto da primeira Marginal. A gente queria criar no projeto de TCC da gente um espaço dedicado a esse tipo de cinema, esse cinema alternativo que não encontra um espaço de escoamento e que é muito difícil aparecer em um festival de filme assim aqui no estado. Então a gente criou a proposta da Marginal, a primeira, e criou esse documentário para mostrar, para ficar como um acervo na universidade também desse tipo de cinema e também para mostrar ao público qual é a proposta da Marginal e quais são os realizadores que fazem esse tipo de filme aqui no estado. Então, são entrevistas com realizadores, são entrevistas com entusiastas do cinema, com colecionadores, tem estudantes da academia e tal também. E a gente faz um apanhado, assim, em geral, desse tipo de cinema, e esse é o conteúdo do filme, do documentário que vai ser exibido agora. Esse documentário foi produzido em 2013, junto com a mostra, e ele retrata justamente essa produção de 2013 para cá. Né? É um apanhado desse tipo de cinema nesse espaço de tempo. E a mostra começa esta semana, na sexta-feira, e tem uma outra sessão na próxima sexta-feira, dia 25. Fala um pouco sobre horários e tem uma boa notícia aí, né? É gratuito. É gratuito, não tem desculpa para não ir, né? A gente está fazendo a mostra em 2 dias, que é no Centro Arte Pajuçara, né, Centro Cultural, é um grande parceiro da gente. Além dele tem o Audiovisual Alagoas, que está com a gente nessa parte de divulgação também, divulgação dos filmes, eles catalogam os filmes produzidos no estado. E a mostra vai ser em 2 dias, dia 18, agora sexta-feira, e dia 25, na próxima sexta-feira. O horário é de 6 horas, os 2 dias, começa às 6 horas pontualmente. Bárbara, e quem quiser ter mais informações... Mais informações, vocês podem acessar o Facebook do Sirva-se, né? Sirva-se, que é também o realizador da mostra, o grande realizador da mostra Marginal é o Sirva-se. E lá tem a programação, tem o flyer, tem um teaser que a gente fez também, né? Com imagens da primeira Marginal. Muito obrigado pela presença, Bárbara. Obrigada. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens pode acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/tvcommaceió. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tvcommaceió@gmail.com. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.